Beleza, Pedro, voltamos. Só um minutinho aí, ver se o pessoal volta para a gente continuar, tá? Ok. Mudei de local porque eu tô com a casa aqui, rapaz, fazendo umas alterações e aí toda hora chega uma pessoa e pede uma coisa e entra e atrapalha, eu tenho que vir para o local mais separado para poder não atrapalhar. Aquela hora eu tive que parar um minutinho para poder atender ali, abrir a porta para um pessoal que chegou aqui para montar uns móveis e aí fica atrapalhando a gente. Mas agora já estou tranquilo aqui em cima, não tem problema. Entendi. Pedro, você conseguiu entender direitinho a parte lá inicial que a gente revisou? Tem alguma Sim, dúvida sim. sobre aquilo? Não, dúvida tenho não, Tá tudo de professor. boa? Tá Beleza. de boa. Na hora que você fez as avaliações lá, que as avaliações no CPB não dá para a gente ver, né? Aparece para vocês as questões que vocês erraram, não, né? Aparece Mas não, quando você. não Não, mostra, assim, quando você recebe o resultado já. Aí aparece. mas não mostra a questão alternativa certa, não, onde errou, mostra? Mostra. Mostra. Mostra a questão inteira e mostra se você acertou ou errou a questão. Ah, beleza. Então é o seguinte, você depois dá uma olhadinha e tenta refazer as questões que você errou para ver se você consegue acertar, entendeu? Ok. E aí, se você Vou fazer acertar isso. as questões que você errou com o gabarito que tem lá, aí provavelmente você está sanando a sua dúvida. É bom que tem Tá bom. esse retorno lá. Entendeu? E qualquer dúvida você me fala. Você pode mandar vocês, qualquer um de vocês, na hora que estiver estudando. Eu só não posso tirar dúvida no dia da prova, que é sexta-feira, mas até quinta-feira, vocês estudarem, você pode mandar mensagem pelo WhatsApp, tá? Alguma questão que vocês não conseguiram fazer, alguma dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar a mensagem lá que a gente vai tirando a dúvida de vocês, tá bom? Beleza, então vamos continuar aqui. Então a gente viu essa segunda questão, segundo exemplo. Falei para vocês que não pode se esquecer de considerar o que ele está mandando, tá? Tá aqui, por exemplo, ó, a questão da PUC também é uma faculdade do Rio, tá? PUC do Rio de Janeiro. Uma pedra é deixada cair no edifício e leva 4 segundos para atingir o solo. Determine a altura do edifício. Você observa que aqui ele mandou considerar 9,8. Aqui ele não falou nada. Se ele não falou nada, você pode botar tanto 9,8 quanto 10. Mas é lógico que você vai botar o 10, que é para facilitar o cálculo. Então você vai pegar H é igual VOT, VOT desaparece, porque velocidade inicial é zero, então eu disse para vocês que vocês já podem simplificar. Então a fórmula fica assim, ó, H é igual a GT ao quadrado sobre 2, ou meio de GT ao quadrado, que é a mesma coisa de GT ao quadrado sobre 2. Então, a equação para calcular a altura já é aqui. H é igual a 1 meio de 10, que é a gravidade, vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, vezes 10, 160. 160 vezes 1 meio dividido por 2 dá 80. 80 metros de altura tem o prédio que essa pedra foi deixada cair. Certo? Então, só tentar para isso, tá? Se ele passar o valor da gravidade, você tem que usar o valor que ele passou. Se ele não passar o valor da gravidade, você vai usar o 10, que é mais fácil, e você vai acertar a questão do mesmo jeito. Beleza? Outra questão, agora da Faculdade do Rio Grande do Sul. Se a resistência do ar for nula e o módulo da aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, uma gota de chuva
caindo a uma altura de 500 metros a partir do repouso, atingirá o solo com uma velocidade em metros por segundo igual a quanto? Então, veja bem. Ele deu a altura e a gravidade. E quer saber a velocidade. Você vai usar Torricelli, né? V ao quadrado é igual a 2GH. Igual a 2GH por quê? Porque aqui eu só botei para chamar a atenção de vocês que isso daqui vai desaparecer, ó. VO é zero, zero ao quadrado dá zero. Então isso aqui tudo desaparece. Você vai ter apenas 2GH, 2 vezes 10 vezes 500, que dá 10.000. V ao quadrado é igual a 10.000, V é igual a raiz de 10.000, raiz de 10.000 é 100, isso significa dizer que a gota chega no solo com uma velocidade de 100 metros por segundo de velocidade, ou seja, 360 quilômetros por hora de velocidade, a velocidade que a luz chega no solo, ok? Quinto exemplo. No quinto exemplo, nós temos aquela... Desculpe. Aquela historinha que contam que Isaac Newton estava sentado embaixo da macieira, a maçã caiu na cabeça dele e ele começou a pensar e refletir sobre essa lei da gravitação universal, tá? Então, a gente não sabe se é verdade ou se é mito, mas o pessoal da história conta esse fato, narra esse fato. Então, Isaac Newton estava sentado embaixo da macieira quando a maçã caiu sobre sua cabeça. E ele teve, assim, a intuição que levou a descrever a gravitação universal. Considerando que a altura da posição da maçã em relação à cabeça era de 5 metros e que a gravidade era 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando a resistência do ar, a velocidade da maçã, no instante que tocou a cabeça do cientista, em quilômetros por hora, era de quanto? Então, veja bem, você vai calcular a velocidade, só que você vai calcular a velocidade em metros por segundo. E ele pediu em quilômetros por hora. Então, você vai ter que transformar e achar o valor da velocidade em quilômetros por hora, no final. Então, V ao quadrado é igual a 2GH, porque VO ao quadrado é zero, desaparece. 2 vezes 10 vezes 5, que vai dar 100. V ao quadrado é igual a 100, V é igual a raiz de 100, V é igual a 10 metros por segundo de velocidade. Porém, ele pediu a velocidade em quilômetros por hora. Multiplica por 3,6, vai dar uma velocidade de 36 quilômetros por hora. Beleza? Tranquilo? Pessoal, prestem bastante Ô, atenção. professor, Fala, Pedro, pode falar. esse 3,6 é de onde? Para você transformar, o parâmetro para você transformar velocidade em metros por segundo para quilômetros por hora, ou vice-versa. Então, por exemplo, se você quer transformar 30 metros por segundo em quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6, que vai dar 108 quilômetros por hora. Se você tem 72 quilômetros por hora, quer transformar em metros por segundo, Professor, mas isso não seria um pouco dividir por rápido 3,6. para uma maçã cair da árvore? Não entendi, Luiz. Repete, por Isso não favor. seria um pouco rápido para uma maçã cair de uma árvore? Luiz, eu não estou conseguindo te ouvir direito, seu som está baixo demais. Fala mais Ele alto. perguntou, ele perguntou se a velocidade não seria muito rápida para uma maçã cair da árvore. Não, essa velocidade aqui? Não, isso é um dado real. Se o pé de macieira tem 5 metros de altura e ela caiu dessa altura, Luiz, ela chega com essa velocidade. Essa gota de água aqui, ó, do exemplo anterior, ela está caindo com velocidade de 360 km por hora, que são 100 metros por segundo. 100 vezes 3,6 dá 360 km por hora. São dados reais. E outra coisa, dificilmente você tem uma nuvem a 500 metros de altura. Normalmente elas têm acima de 1.000, 2.000 metros de altura, tá? Então você vai ver quando você Entendi. voa de avião, é que você
vê que a nuvem, você vai atingir a nuvem quando você está no avião a 5.000, 3.000, 4.000, 10.000 metros de altura. Então, ela cai de uma altura muito maior. Então, ela chega aqui embaixo com uma velocidade bem maior do que essa, tá? Eu não sei se você já observou, mas é difícil também acontecer, porque tem que ser uma coisa, uma coincidência. Você está embaixo de um pé, por exemplo, de alguma fruta, e essa fruta cair na sua cabeça. É uma dor insuportável se essa fruta te atinge. Justamente por quê? Porque o impacto é devido a essa velocidade. Agora, normalmente, ela está numa altura menor, né? Aí você tem, porque tem a sua altura também. Então, você está lá em pé, vamos supor, você tem 1,70 m de altura. Aí a fruta está a, sei lá, 3 metros do solo. Então, ela está caindo, na realidade, 1,30 m até atingir sua cabeça, até atingir seu corpo. Mas se você, por exemplo, tem gente, por exemplo, que para os carros na praia embaixo do coqueiro, porque está na sombra. E quando volta, está o capô do carro amassado ou o teto amassado. Por quê? Porque o coco cai de lá de cima, de uma altura de, às vezes, 4, 5 metros, e atinge o carro com essa velocidade. Aí o impacto é tão grande que tem força para amassar a chaparia do carro. Entendeu? Então, esses dados aqui, Luiz, são reais, tá? Se ela tiver realmente a 5 metros, ela chega a essa velocidade, tá? Agora, a gota de água, ela é muito pequena, uma gota separada, né? Se você analisar uma gota só, ela vai ser muito pequena, e às vezes a altura que ela cai, e a depender das condições de atmosfera, condição de pressão, condição de temperatura, pode ser que essa gota nem chegue na superfície do solo, porque ela pode vaporizar no momento que ela está caindo, porque tem o atrito com o ar, tá? Aqui a gente está desprezando o atrito do ar, mas a gente sabe que na prática tem o atrito do ar, tem a resistência do ar. Então a gota caiu lá de cima, ela vai descendo, vai aquecendo por causa do atrito com o ar, e a temperatura da atmosfera também vai aumentando. Então pode ser que uma gotinha de água, quando caia lá de uma altura tão grande quanto essa aqui, ou maior do que essa, ela vaporize e ela nem chegue a atingir o solo, mas muitas delas atingem o solo, tá? E atingem com essa velocidade ou até velocidades maiores mesmo. Beleza? Bom, um corpo é abandonado a 80 metros do solo, sendo que a gravidade é 10 metros por segundo quadrado e o corpo está em queda livre de forças dissipativas. Determine o instante e a velocidade que o móvel possui ao atingir o solo. O instante é o tempo. V é igual a VO mais GT, tira o VO, fica V igual a GT. Então, 40... Aliás, não. Primeiro a gente vai calcular aqui, desculpa, ele não deu tempo. A gente vai calcular o tempo. Ele deu a altura, você calcula o tempo e a velocidade que ele pediu. Então, a gente vai calcular o tempo. V é igual a VO mais GT. VO é 0, fica V igual a GT. A velocidade... desculpa. Estou confundindo vocês. É porque aqui eu usei outra equação, tá? Eu poderia calcular a altura usando H é igual a GT ao quadrado sobre 2, que ia dar a mesma, o mesmo intervalo de tempo, tá? Mas aqui eu usei Torricelli primeiro para achar a velocidade, depois joguei a velocidade nessa equação aqui que é mais simples. Então, V ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2GH, ou V ao quadrado é igual a 2GH, tira o VO que é 0, 2 vezes 10 vezes 80, que dá 1.600. V ao quadrado é 1.600, a raiz de 1.600 é 40, a velocidade que ele chega no solo é 40. Por isso que eu botei aqui 40, tá? Então, 40 é a velocidade que eu calculei aqui, primeiro em Torricelli. Então, a velocidade que ele bate no solo é de 40 metros por segundo. Beleza? Depois que eu calculei a velocidade, eu volto para a primeira equação
e acho o tempo. V é igual a VO mais GT. VO é 0, fica V é igual a GT. 40 é igual a 10 vezes tempo. Inverto, acho que o tempo é 4 segundos. Se eu usasse... Professor, de onde que tira esse 40 mesmo? Porque eu não consigo entender. Eu não estou entendendo, Luiz, porque eu não estou conseguindo te ouvir. Olha, Ele perguntou de onde tirou 40. de onde tirou 40? Daqui, ó. Desse cálculo que eu fiz. Tá? Ele deu a altura. Com a altura, eu calculei a velocidade. E aí, depois que eu calculei a velocidade, foi que eu calculei o tempo. Certo? Porque eu poderia usar, Luiz, H é igual a GT ao quadrado dividido por 2. Certo? Se eu usar essa fórmula, eu acho o mesmo resultado. Tá? Para o tempo. Entendeu? Então, vamos fazer aqui para você ver. Quem é H? H é 80, certo? 80 é igual a 10 vezes t ao quadrado dividido por 2, certo? Beleza? Eu estou fazendo aqui pela outra fórmula para você ver que vai dar o mesmo resultado do tempo, tá? Aqui eu estou fazendo, então você pode usar qualquer fórmula, desde que você tenha os dados, que o resultado vai dar o mesmo. Então, isso aqui eu estou fazendo para você ver que vai dar o mesmo resultado. Eu poderia, como ele deu 80 metros, eu poderia calcular aqui, achar o tempo e depois achar a velocidade. Eu fiz o contrário, eu calculei por 2 a velocidade, achei 40, joguei aqui e achei o tempo. Mas tanto faz, dá no mesmo. Então aqui, ó, como é que eu acho o tempo aqui? O 2 que está dividindo, eu passo Quer multiplicando. achar o 40 aqui? Oi? Consegui entender de onde veio 40 aqui agora. Você não conseguiu entender porque é 40? Não, eu consegui. Eu consegui. Beleza. Então vai ficar... Como é que eu resolvo isso aqui? Passo o 2 que está dividindo, multiplicando. Fica 160, porque é 80 vezes 2, é igual a 10 t ao quadrado. Certo? O 10 passa dividindo. 160 por 10 eu tenho que t elevado ao quadrado. Vai ser igual a 16. Não é isso? E aí, t vai dar a raiz de 16. Então, t é igual a raiz de 16. E aí, quando eu tirar a raiz de 16, vai dar quanto? Vai dar 4 segundos. Segundos. Do mesmo jeito. O total do tempo. Certo? Então, a raiz de 16, o tempo é exatamente o mesmo que eu falei para vocês, de 4 segundos. Então, observa que eu usei outra fórmula, mas o resultado foi exatamente o mesmo. Então, não importa. Se eu calculo a velocidade, como ele pediu a velocidade, eu posso calcular a velocidade primeiro ou o tempo primeiro, tanto faz, eu vou calcular os dois. Agora, se ele pedisse, desculpe, se ele pedisse só o tempo, aí não haveria necessidade de eu fazer isso aqui. Eu jogava direto aqui e calculava o tempo. Mas como eu já tinha que calcular a velocidade, eu achei a velocidade de 40, joguei aqui na primeira equação, que é mais simples, não preciso tirar a raiz, e acho os 4 segundos. Mas se eu fizer por essa equação, eu vou achar os 4 segundos do mesmo jeito. Conseguiram entender? Beleza, gente? Então, você pode usar qualquer fórmula para achar o resultado que você vai chegar na resposta, desde que você use os dados corretos. Ok? Bom, outro exemplo, vamos lá. Um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade com a qual ele possa atingir o solo sem se machucar seja de 8 metros por segundo.
Então, desprezando a resistência do ar, a altura máxima de queda para que o gato nada sofra vai ser de quanto? Aí você vai, com a velocidade, achar a altura. Você vai usar a Torricelli, que é mais fácil. Do mesmo jeito, o que a gente faz? A gente elimina o VO, então fica V ao quadrado é igual a 2GH. V ao quadrado é a velocidade final, que é 8. 8 ao quadrado é igual a 2 vezes 10 vezes H, 20H. 64 é igual a 20H, passo 20 dividido, H vai ser 64 por 20, 3,2 metros. É a altura que o gato pode cair sem sofrer nenhum tipo de lesão, nenhum dano. Beleza? Estão entendendo aí, galera? Alguma dúvida vocês dois aí? Tá de boa? Não. Vamos fechar Tá essa de prova? boa. Se Deus quiser, né? Vamos lá. Bom, outro detalhe importante, vocês têm que tomar cuidado com as questões teóricas, tá? Eu não estou falando isso por causa dessa avaliação, não. Estou falando porque, no modo geral, nas faculdades, nos vestibulares, no Enem, tem muita teoria também, que faz parte do conteúdo. E a teoria confunde a gente, tá? Muitas vezes a gente pode confundir, mesmo sabendo o conteúdo, a gente confunde. Então, essa questão teórica aqui diz o seguinte, ó, foi veiculada na televisão uma propaganda de uma marca de biscoito com a seguinte cena. Um jovem casal está no mirante, sobre um rio, alguém deixa cair lá de cima um biscoito, passado alguns segundos, o rapaz se atira do mesmo lugar de onde caiu o biscoito e consegue agarrá-lo no ar. Em ambos os casos, a queda é livre, as velocidades iniciais são nulas e a altura de queda é a mesma, sendo que a resistência do ar não existe. Para Galileu Galilei, que propôs a teoria da queda livre, aceleração da gravidade, a situação física desse comercial seria interpretada como? Então, veja bem, se você considera o movimento de queda livre, os corpos aceleram com a mesma aceleração da gravidade. Então, se o biscoito caiu primeiro e o rapaz caiu depois, quando o rapaz acelera, o biscoito está acelerando também. Então, jamais ele vai conseguir chegar no biscoito para pegar esse biscoito. A não ser que o biscoito pare, chegue no solo e ele vai chegar, mas aí ele não vai conseguir pegar antes de cair. Ele já vai ter caído. Então, é impossível ele pular depois e pegar esse biscoito. Seria possível se ele, por exemplo, tivesse sido arremessado e ele tivesse uma velocidade inicial maior e ele poderia alcançar o biscoito depois de um certo tempo. Tá certo? Por quê? Porque ele teria uma velocidade inicial, seria um lançamento vertical para baixo. E o biscoito em queda livre. Aí ele conseguiria, em algum momento, a depender da altura, atingir. Seria possível. Então, nesse caso, é impossível. Então, a gente já sabe que só pode ser letra A ou letra D. Impossível porque a altura de queda não era grande o suficiente? Não, independente da altura de queda, ele jamais conseguiria atingir o biscoito, porque os dois aceleram com a mesma aceleração da gravidade. E aí já é a resposta, letra D, porque a aceleração da gravidade atua igual nos dois corpos. Mesmo sendo a massa do biscoito menor do que a massa do rapaz, isso não vai influenciar no tempo de queda. Então, a gravidade acelera os dois corpos do mesmo jeito, independente da massa desses corpos. Ok? Nono, uma esfera de massa igual a 3 kg é solta do alto de um prédio cuja altura é de 20 metros. Calcule a velocidade dessa esfera quando atinge o solo, considerando a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, novamente, ele deu a altura e quer a velocidade. Ah, professor, a massa aqui. A massa é só para confundir. É um dado a mais. Outra coisa, ele pode passar 1000 dados na questão. Você só vai usar os dados que são necessários para calcular. Se a fórmula tem 2 dados, você vai usar os 2 dados. Se a fórmula tiver um dado só, você vai usar o dado que ele passou. Você vai ter que determinar, dentro dos 1000 que ele passou no enunciado, aquele dado que você vai usar. Então, boa parte dos alunos acham que
pelo fato dele ter passado a massa no enunciado, eu tenho que usar a massa para calcular. A massa não influencia em nada aqui. É só uma informação a mais. Ele poderia falar a massa, a altura, o volume, o peso do corpo, qualquer coisa do corpo. Isso não iria influenciar no que ele está perguntando. Você vai calcular o que ele está perguntando em função da fórmula e observar os dados que você precisa, que estará com certeza disponível no enunciado. Porém, não serão somente esses dados disponíveis. Pode ter questões que você só tem os dados que você vai usar disponível, mas pode ter questão que tem dados a mais, como essa aqui. Você tem a massa que você não vai usar, tá? Então, V ao quadrado é igual a 2GH, novamente, 2 vezes 10 vezes a altura, que é 20, dá 400, raiz de 420 metros por segundo, seria a velocidade que ele atingiu o solo, tá? E o último de queda livre, para a gente passar para o lançamento, um objeto é abandonado do alto de um prédio e inicia uma queda livre. Sabendo que ele leva 3 segundos para atingir o chão, calcule a altura do prédio, considerando a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, H é a altura que eu quero, já que ele deu o tempo. VOT desaparece, fica H igual a meio de GT ao quadrado sobre 2, que é a fórmula, nossa fórmula simplificada. Então, a gente já usa o simplificado para facilitar. Você não vai precisar ficar copiando a fórmula original. Você já simplifica e bota H igual a GT ao quadrado sobre 2. H vai ser 10 da gravidade, o tempo 3 segundos ao quadrado dá 9, 9 vezes 10, 90. 90 dividido por 2, 45 metros seria a altura do prédio que esse corpo foi abandonado. Tá ok? Galera, com relação à queda livre, conseguiu tirar as dúvidas de vocês? Ficou claro isso aí? Sim, sim. Tá de boa? É. Então, a outra, se vocês entendem queda livre, vocês vão conseguir entender a parte de lançamento, tá? Por quê? Porque a parte de lançamento é basicamente a mesma coisa de queda livre, só muda o sentido da gravidade, da aceleração da gravidade. Então, o que é lançamento vertical para cima? Novamente, é um movimento sem resistência do ar, tá? Então, você não tem resistência do ar quando você arremessa o corpo para cima. E esse corpo que é arremessado para cima, ele vai subir, tá? Com uma velocidade qualquer. Então, por exemplo, na queda, eu soltei o celular parado e ele caiu. Então, a velocidade inicial é 0. Se eu quero lançar o celular para cima, a velocidade não pode ser 0, senão ele não vai sair da minha mão. Então, ele tem que ter uma velocidade inicial diferente de 0. Eu tenho que empurrar ele para cima, arremessar ele para cima com uma velocidade diferente de 0. Então, primeira característica é essa. A velocidade inicial no lançamento não é 0, tá? Ela tem um valor qualquer. E aí, quando você joga o corpo para cima, a gravidade vai desacelerando, porque a gravidade continua para baixo. A gravidade sempre vai ser para o centro da Terra. Você joga o corpo para cima, a velocidade está puxando ele para cima e a gravidade está para baixo, desacelerando esse corpo. Então, é um movimento que a gente já estudou, movimento uniformemente desacelerado, que é aquele que tem aceleração negativa. Logo, o lançamento vertical é um movimento semelhante ao movimento de queda, porém com sentido contrário. A queda está para baixo, o lançamento vertical está para cima. E as características serão semelhantes. Por quê? Quando você arremessa o corpo para cima, sem resistência do ar, a única ação que está sofrendo esse corpo é a ação da gravidade. E a gravidade tem o mesmo valor constante de 10 metros por segundo. A diferença é que na queda ela acelera, facilita o movimento, e no lançamento ela desacelera, dificulta o movimento. Então a aceleração é positiva, o movimento acelerado na queda,
e no lançamento vertical ela é negativa, o movimento é desacelerado. Então você tem que prestar atenção nisso. VO não vai ser zero e a gravidade vai ser negativa no lançamento vertical. Porém, as equações serão as mesmas que nós já vimos. V é igual a VO menos GT agora. Então você vai pegar V é igual a VO mais AT, você vai substituir gravidade por menos GT, porque a gravidade é negativa. Então fica V igual a VO menos GT. Posso cortar o VO? Não, porque na queda o VO é zero, mas aqui ele tem a velocidade inicial, tá certo? Posição, espaço, então a altura vai corresponder ao espaço, a posição. A altura é igual a VOT menos GT ao quadrado sobre 2. Novamente, não posso cortar o VO, porque é diferente de zero. E Torricelli fica V ao quadrado é igual a V ao quadrado menos 2GH, porque a gravidade é negativa e a altura corresponde à distância percorrida. Então, essas equações, que são iguais às equações de queda livre, porém, tem um sinal diferente aqui da gravidade, e você não pode cortar o VO, você calcula as características do lançamento vertical, certo? O que você deve saber é que o movimento de subida, tá? É um movimento progressivo retardado, porque o movimento é de lançamento. Seu objetivo é lançar ele para cima. Se você joga o corpo para cima, você está no sentido do movimento, então ele é progressivo. Porém, a gravidade está atuando para baixo, desacelerando, diminuindo a velocidade. Então, ele vai ser um movimento progressivo, porém retardado. A velocidade diminui, é desacelerado. Na descida, o movimento é retrógrado, porque quando o corpo cai, você está analisando o movimento de subida, tá? Então, a velocidade está oposta ao movimento, o retrógrado, e a aceleração aqui, ela atua aumentando a velocidade. Então, o movimento é acelerado, tá? No ponto mais alto da trajetória, a velocidade do corpo é sempre zero, sempre nula. Por quê? Porque você joga o corpo para cima, esse corpo sobe, para poder cair. Então, no momento que ele para, ele atingiu a altura máxima de subida. Então, subiu, parou, e aí depois ele cai. Então, o lançamento vertical é do momento que ele foi arremessado até o momento que ele para lá em cima, atinge a altura máxima. E aí você tem esse movimento de lançamento. Depois que ele parou e começa a cair, o movimento volta a ser de queda livre, que nós já vimos anteriormente. Então, o lançamento vertical é só durante a subida, tá certo? Então, o que você não pode esquecer? Que a velocidade inicial não é zero, que a velocidade no ponto mais alto, quando ele para, velocidade final é zero, tá? Só no ponto mais alto, quando ele para, e que a gravidade atua negativamente, valendo menos 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Bom, então, vamos ver aqui os exemplos de lançamento, para a gente relembrar como é que calcula. Então, imagine aqui, por exemplo, um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade de 360 km por hora. Determine o tempo de subida e letra B, a altura máxima atingida. O tempo de subida você vai pegar V é igual a VO menos GT. Se ele quer o tempo de subida, é o tempo total que ele gastou subindo para atingir a altura máxima. Esse tempo total, a velocidade final vai ser zero, que ele para. Zero é igual à velocidade inicial, 360 km por hora. Você vai dividir por 3,6, 100 metros por segundo. Passa o 100 para lá, divide por 10, o tempo foi de 10 segundos. Tá? E a altura máxima atingida, V ao quadrado é igual a V ao quadrado menos 2GH. Lembre-se que é sempre negativo. Zero ao quadrado, porque é o momento que ele para lá em cima, a altura máxima. 100 é a velocidade em metros por segundo ao quadrado.
menos 2 vezes 10 vezes H, 20H. Então, passa os 10.000, que é 100 ao quadrado, para lá, fica negativo, menos 20H é igual a menos 10.000, multiplica por menos 1, fica positivo. H é igual a 10.000 dividido por 20, uma altura máxima de 500 metros. Então, o corpo leva 10 segundos para subir e atinge uma altura de 500 metros, se ele for lançado com uma velocidade de 360 km por hora. Ok? 2. Um ponto material é lançado verticalmente para cima e atinge uma altura de 20 metros. Qual a velocidade de lançamento? Então, V ao quadrado é igual a V ao quadrado menos 2GH. 0 ao quadrado é igual a V ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 20. 2 vezes 10 vezes 20, 400. Então, vai ficar V ao quadrado é igual a 400. E quando você passa para cá, fica negativo. Se você passar o menos 400, fica positivo. Tanto faz. Os dois termos negativos multiplicam por menos 1. V é igual a raiz de 400. V é igual a 20 metros por segundo de velocidade. Certo? Agora, no terceiro exemplo, tem um detalhe. Um projétil de brinquedo é arremessado verticalmente para cima com uma velocidade de 10 metros por segundo. O projétil sobe e cai livremente, retornando à posição inicial. Determine quanto tempo o projétil permaneceu no ar. Considere gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e despreze as forças dissipativas. Então, veja bem, ele está pedindo para você falar quanto tempo o projétil permaneceu no ar. Não é o tempo de subida, nem o tempo de descida. É o tempo todo que ele permaneceu no ar. Então, vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida. Você precisa entender o que ele está perguntando. Então, vamos calcular primeiro o tempo de subida. V é igual a VO menos GT. 0 é igual a 10, que é a velocidade inicial, já está em metros por segundo, menos 10t, passo 10t para cá, fica positivo, 10 dividido por 10, 1 segundo. 1 segundo é o tempo de subida. Porém, o que ele perde na gravidade, ele readquire na subida, o que ele perde de característica no movimento de lançamento pela gravidade na subida, ele readquire na descida, porque a gravidade vai atuar com o mesmo valor, só que de forma positiva. Então, o mesmo tempo que ele gasta para subir é o tempo que ele gasta para cair e voltar ao ponto de lançamento. A mesma distância que ele subiu vai ser a distância que ele vai descer para voltar à posição inicial de lançamento. Então, se ele demora 1 segundo para subir, ele demora mais 1 segundo para descer. O tempo que ele permanece no ar vai ser o tempo total, que corresponde a 2 vezes o tempo de subida, que vai ser 2t, 1 segundo. Portanto, a resposta correta é de 2 segundos. Beleza? Entenderam isso aqui? Ficou claro essa questão aí, gente? Esse exemplo para vocês? Dúvidas? Tá de boa, né? E o último exemplo é um exemplo semelhante a esse aqui, só que ele pergunta em relação à distância. Então, o objeto é lançado verticalmente para cima com velocidade de 40 metros por segundo. Indique a distância total percorrida pelo objeto desde sua saída da base até o retorno, ou seja, ele sobe e desce. Ele quer a distância de subida mais a distância de descida, que é a distância total que ele percorreu até retornar. Então, você vai calcular a altura atingida e ele vai cair da mesma altura para poder chegar no ponto de lançamento. Então, é semelhante àquela questão ali do tempo. Então, vamos calcular a altura. V ao quadrado é igual a V ao quadrado menos 2GH. 0, que ele chega no ponto mais alto, é igual a 40 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes H. 40 ao quadrado dá 1.600. Passa para o outro lado, fica negativo. Menos 1.600 é igual a menos 20H. H é igual a 1.600 dividido por 20, que vai dar 80 metros. Então, ele subiu uma altura de 80 metros.
Se ele sobe 80 metros, para retornar para o ponto de lançamento, ele precisa descer novamente os 80 metros que ele subiu. Então, a distância total vai ser 2 vezes a altura. 2 vezes 80, 160 metros será a distância total percorrida pelo objeto desde a saída até o retorno à sua base. Beleza? Conseguiram entender isso aí, meu povo? Dúvidas, galera? Tá de boa? Tá de boa, professor. Então, beleza. Nossa aula vai acabar, nosso tempo está acabando. Vocês estudem, façam os exercícios, pode pegar lá o módulo, fazer o exercício do módulo. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar a mensagem pelo WhatsApp, não sendo no dia da prova, até antes da prova, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar que a gente vai esclarecendo para vocês. Tá joia? Valeu? Ok. Galera, obrigado. Boa sorte para vocês, tá? Fiquem tranquilos que não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Entendeu o assunto direitinho, vocês vão recuperar a nota de vocês lá, vai ficar tudo beleza. Valeu, um abraço, obrigado. Boa sorte aí para vocês. Se não os virem mais, bom recesso. Até o retorno. Tá joia? Valeu, galera. Um abraço. Obrigadão. Tchau, tchau.